Capítulo 1. Para entender as profecias. Introdução. O Apocalipse de São João é o último livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Livro profético escrito há quase 2000 anos e que mostra os acontecimentos do passado, presente e futuro da humanidade. São João, como não poderia deixar de ser, usou com frequência uma linguagem simbólica e, por conseguinte, de difícil interpretação. Também existe uma aparente mistura de épocas ou confusão de períodos na apresentação dos presságios. Por esses motivos, o leitor comum encontra muitas dificuldades para entender estas profecias, principalmente pela simbologia usada. Deixa de conhecer o futuro da humanidade ou ainda, as mudanças que ocorrerão em breve e nos próximos séculos. Apresento, neste livro, a tradução ou a desmistificação deste importante documento bíblico, após longa pesquisa e enfadado trabalho de interpretação. Não existe vínculo entre este livro com qualquer entidade mística ou religiosa. Trata-se de uma pesquisa independente e de cunho puramente especulativo. Para entender as profecias. Para entender as profecias é necessário, primeiramente, que o leitor venha a conhecer alguns detalhes sobre a personalidade dos profetas, ou místicos, autores de tais revelações. São pessoas espiritualmente evoluídas, com uma visão bem diferente e precisa do sentido da vida e do destino da humanidade. Os místicos e os profetas têm faculdades intelectuais mais poderosas do que as pessoas comuns. São capazes de usar boa parte do poder mental para produzir prodígios impressionantes, curas, etc. Têm visões sobre acontecimentos futuros, premonições, etc., e outros poderes mentais. São, em suma, personalidades de potência mental bem acima da média. Por isto, muitos profetas escreveram suas visões, geralmente recebidas pelo lóbulo cerebral direito, recebidas em formas geralmente simbólicas, imagens, vozes, como as do livro que ora vamos analisar. Como pensam os místicos? Os místicos acreditam que o ser humano é um semideus, criado por uma inteligência superior, Deus. Que o homem é provido de um poder mental poderoso, capaz de criar coisas impressionantes, para o bem ou para o mal, conforme seu desejo, pois tem livre arbítrio. Segundo estudos científicos, a mente humana é muito pouco explorada. Cerca de apenas 10% do poder mental está sendo usado pela humanidade. A vida agitada, as exigências sociais, as diretrizes materialistas dos dias modernos, sufocam o desenvolvimento mental porque suas potencialidades são endereçadas para as contingências à sobrevivência no sistema. Por isto os místicos apontam o apego aos problemas materiais, o materialismo, como o grande mal da humanidade. Induz o homem a buscar os prazeres da vida material em detrimento da sua evolução mental e espiritual. Concluindo, o materialismo ou o apego às coisas materiais é considerado pelos místicos como o grande mal, e representa a força negativa, o pecado, o demônio, ou outro símbolo negativo qualquer. Ao contrário, a força positiva, o bem, é denominada de espiritualismo. Estes dois termos em linguagem mística têm sentidos muito mais abrangentes, conforme veremos oportunamente. O ser humano que vive no sistema materialista não encontra um melhor ambiente para evoluir espiritualmente, mentalmente. Precisa, como regra básica, afastar-se do regime para poder alcançar este estágio superior.
Todos os profetas e místicos famosos viveram afastados do materialismo e por isto evoluíram. Os místicos acreditam na vida espiritual antes e após a morte carnal e no grande projeto de Deus, que consiste na evolução gradativa da humanidade, na evolução natural, espiritual e mental, até alcançar-se o ápice evolutivo, que nos permitirá, futuramente, uma vida terrena, num corpo perfeito, de matéria incorruptível, e de vida eterna. Somente os que evoluírem conquistarão. A evolução natural espiritual conseguir-se-á pelo processo chamado de reencarnação ou ressuscitação, quando os espíritos, em várias etapas de vida, poderão, ou não, conseguir a evolução. As importantes revelações. São João, apóstolo de Jesus Cristo, foi um dos tantos místicos da época inicial do cristianismo. Cristo fundou uma igreja, uma sociedade cujos membros viviam afastados do sistema de vida materialista, mas teve poucos anos de duração, pois foi duramente perseguida pelo sistema materialista da época. Prometeu voltar, ou seja, retornar no futuro, e novamente, na forma de um regime de vida espiritualista, fato que deverá acontecer num futuro não muito remoto, neste terceiro milênio. As visões do profeta dos acontecimentos do terceiro milênio e das mudanças que abalarão a Terra e o universo no século XXI, talvez sejam os temas mais interessantes revelados neste livro. Importantes também são as previsões sobre o materialismo, o capitalismo, a imprensa, tragédias como a AIDS e outras da época atual, previstas de maneira clara e inconfundível pelo excelente profeta. Igualmente importante será o avanço tecnológico profetizado para ser alcançado em breve no regime do terceiro milênio, quando a ciência descobrir a cura de todas as doenças e quando o contato direto com o mundo transcendental ou extrafísico for realmente possível. Apresento, nesta obra, a interpretação completa do Apocalipse de São João Evangelista, o livro mais polêmico de todos os tempos. A apresentação e a interpretação dos capítulos e versículos neste livro obedecem à mesma ordem cronológica do texto original bíblico. Agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para a conclusão desta obra. Foram escritos muitos livros sobre a vida de Jesus e acontecimentos épicos, porém, censores religiosos aprovaram apenas os livros conhecidos atualmente. O Apocalipse, erroneamente interpretado como revelações sobre o fim do mundo, é na verdade um livro que esclarece o que um espiritualista deseja conhecer e revela acontecimentos do passado, presente e futuro e comprova que não haverá fim do mundo. Haverá, isto sim, uma evolução muito grande capaz de causar espanto aos futurólogos e aos amantes da ficção científica. Com a descoberta do bem e do mal, o homem inteligente iniciou sua jornada para o materialismo, decaindo gradativamente através dos séculos. O materialismo aparece como um grande mal para a humanidade. Está simbolizado como a besta que subiu do mar, relatado no capítulo 13, versículos de 1 a 10. A ciência materialista aparece sob a forma de uma besta que subiu da terra. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Esta frase simboliza o surgimento da imprensa, poder de comunicação, boca, largamente usada para divulgar o sistema e incentivar o consumo. Poluição dos rios e fontes de águas. Acontecimentos profetizados no capítulo 8 e 10, 11. Terça parte das águas tornou-se em absinto, amargas ou poluídas.
Destruição das selvas profetizado no capitão 8,7. Queimou-se a terça parte das árvores. O corporativismo é outro grande mal da sociedade moderna, reconhecido como tal até mesmo pelos materialistas. A queda do capitalismo está prevista para o próximo século, quando será implantado o regime do terceiro milênio que conviverá com o capitalismo por um certo tempo. A sociedade espiritualista conquistará novos avanços e a fusão do material e espiritual será explicitada. Todos estes acontecimentos impressionantes estão profetizados no livro Apocalipse de São João, escrito há quase 2000 anos. Felizmente o novo regime está previsto para um futuro relativamente breve. Os que aderirem estarão salvos desses males. Será uma nova opção de vida aos homens de boa vontade. O paraíso prometido a Jacó, Moisés e aos cristãos